Bem, minha gente, então, como nós falamos antes, né? é, Nós sempre realmente alimentamos nosso espírito através dos minutos de sabedoria, através das aulas. E nesta noite, nós temos de volta essa noite, né, ao nosso grupo, que nós estávamos com saudade do doutor Bezerra, do nosso doutor Bezerra, né? Então, vamos passar agora o tempo para o nosso querido doutor Bezerra. O tempo é seu, meu amigo. Boa noite, gente. E aí, depois de uma boa temporada, né, ausente, é que eu estive realmente muito ocupado com várias coisas, várias mudanças aconteceram no decorrer desse tempo e eu tive que cuidar mais de perto. Então, por isso, eu até tinha conversado com a Lígia que ia ficar um pouco difícil de eu continuar dando as aulas. Ah, ah, então, a Lígia, a insistência, né, que ela falou aí, realmente tem efeito. Se nós não persistimos e não insistimos, aí a coisa não acontece. Então, nós devemos ter essa persistência nas coisas boas, né? Ah, e ela me pediu para falar de um tema, né, que o tema seria escolher ter uma mente espiritual. Ah, eu até disse assim, Lígia, eu gostaria de falar mais assim, eu gosto de algo que tem uma história tal, mas aí depois eu fiquei analisando tudo e aí eu resolvi incorporar ainda a parte de como escolher uma mente, né, espiritual, que foi baseado no discurso do Elder José Teixeira, a Teixeira, né, que é da primeira presidência dos 70, e aí ele abordou, né, sobre esse assunto em uma das conferências, aí, provavelmente. Ah, é, quando eu estava buscando sobre esse tema, e aí ah, me surgiu vários exemplos, né? E um dos exemplos que eu achei mais interessante, eu vou relatar agora, né? Então, eu até saí com um segundo subtítulo, né? Que é esse meu disco, a minha aula de hoje é baseada, inspirada mais ou menos no que o Helder Teixeira falou, né? Discursou. Então, na minha aula daqui, eu venho trazendo, né, de como escolher, e aí eu tenho um pré-tema, né, que diz o seguinte: o perigo de olhar para trás, como ter uma mente espiritual. Então, a gente deve ter muito cuidado com essa parte, né, do perigo que corre, que tem de nós olharmos para trás. A gente tem que estar bem atento. Ah, é um tema espiritual, é um tema que põe a gente para pensar bastante, porque é algo muito sério. Aham. Então, hoje eu quero falar sobre algo que parece mais simples, mas que ele pode decidir o nosso destino espiritual. E a forma como nós alimentamos a nossa mente, no caso, o Helder A. Teixeira, né, da primeira presidência dos 70, ele falou poderosamente sobre a mente espiritual. Ah, e isso me inspirou nele para compartilhar com vocês, né, esse tema. Mas ao invés de nós de eu repetir o discurso dele, né, eu quero usar é, uma história, um exemplo, né, da Bíblia que ilustra o perigo de negligenciarmos a nossa espiritualidade. E essa história que eu vou relatar é a história que todo mundo conhece, mas que é sempre bom nós relembrarmos, né? É a história de Ló e sua família. Então, como que aconteceu? Então, vamos analisar a história de Ló com a família, para que nós possamos sentir o que realmente faz com que se torne um perigo, né? Nós olharmos para trás e, e segurar as duas coisas, a mente espiritual, né? Olhar para como que você vai olhar para trás e conseguir segurar a sua mente espiritual.
ok? Então, o contexto bíblico, né? O contexto bíblico, Ló vivia em Sodoma, uma cidade próspera, mas normalmente corrompida. Apesar de ele ser um ser justo, né? Ele e sua família eles estavam cercados por influências negativas, né? E constantes. Quando o Senhor decidiu destruir Sodoma e ele enviou os anjos, né? Para que Ló não pudesse sair daquele local. Tem vários detalhes. Por exemplo, Ló ele era sobrinho de Abraão, no caso. E o que aconteceu naquele tempo é que Ló, o gado e os carneiros, né, que tinham criação de ovelhas, né, aumentou muito, tanto de Abraão como de Ló. Então, Abraão decidiu que Ló deveria se distanciar um pouco de onde eles estavam, para que cada um pudesse ter o seu local, para não causar divergência. Então, o que aconteceu? Aí Ló, quando olhou nas margens do Jordão, tudo, ele olhou e viu aquela parte verde lá, e aí ele viu de longe, né? Ele viu a cidade de Sodoma. E a cidade de Sodoma, à primeira vista, chamou a atenção de Ló. Ele sabia que Sodoma e Gomorra eram cidades pervertidas. Porém, mesmo assim, Ló, ele disse, eu não vou ficar, eu estou colocando aqui minhas palavras, mas seria mais ou menos o que passou na mente do Ló. Eu não vou ficar dentro da cidade de Sodoma, eu vou ficar próximo. Então, Ló começou a montar as tendas, né, deles, ou seja, as casas dele e do povo dele. Ele se separou de Abraão, começou a montar a tenda nas proximidades de Sodoma. Aí o que acontece? Com o tempo, aquilo que parece errado, né? Aquilo que parece errado, começa a não parecer tão errado. E começa a não parecer tão errado, porque você está se aproximando, está chegando perto daquilo, aonde você não deveria estar. Ou seja, Ló fez uma escolha que ele não deveria ter feito, ok? Então, o que aconteceu? Só um minutinho, gente. Caso o Ló ele tomou decisões na vida dele que não admitia uma hesitação, por causa do momento em que ele estava vivendo, ele ter que se afastar do irmão. Gente, eu pensei que tinha saído a imagem. Então às vezes, esse momento único da decisão de Ló, ele pode causar um grande transtorno no futuro e até mesmo na eternidade, ok? Então, muitas vezes a diferença entre a vida espiritual e ela está aonde a sua mente no momento que você toma aquela decisão. Então, quando, quanto aos olhos, essas decisões que nós tomamos, aos nossos olhos, elas parecem mais ou menos, pode ser que vai dar certo, tal, mas perante os olhos espirituais do Senhor, quando o Senhor viu que Ló estava se aproximando de Gomorra, de Sodoma, ele sabia que aquilo era um campo minado. Minado de quê? De perversão, de tudo quanto fosse coisas erradas se encontravam ali. Só que então Ló, na realidade, ele mesmo caiu no próprio laço que ele mesmo buscou. Quando ele se deu conta, as tendas dele, com os familiares, já não estavam só nos arredores de Sodoma e Gomorra, já estavam dentro de Sodoma e Gomorra, dali de Sodoma, e ele dentro, devido com o passar do tempo, aquilo que ele pensava que também quando ele estava junto com Abraão, que via as coisas erradas, aquilo que ele via como errado já não era mais errado. Por quê? Ele havia se acostumado com o erro. Então, às vezes, a gente mesmo cai nessa malha fina também. A gente vai acostuma
com algo. Ah, isso daqui não tem problema. Um exemplo, você vai na casa de alguém, aí não tem nenhum membro da igreja por perto, e alguém oferece uma champanhe. E nós sabemos que a champanhe contém álcool, ok? E aí alguém vai e entrega, e aí você vai e, e chega até a tomar um golinho da champanhe. Ah, isso aqui não é nada. Então, naquele dia foi aquela gotinha da champanhe, no outro dia é a taça completa, numa outra vez é a taça de vinho, numa outra vez é cerveja. E quando você viu, quando você se dá conta, você está lá no meio do grupo, fazendo parte de tudo aquilo que você já sabia que existia um parâmetro sobre aquilo em que você não deveria atravessar aquela linha, ok? Ah, Olha, então, o que acontece? Bezerra, isso que você está Oi. falando tem lógica. Quando a Aham. gente se aproxima daquilo, aí nós perdemos a força. Quando nos É, aproximamos de algo mal, nós perdemos a força, perdemos o espírito, perdemos. Aí Satanás te agarra. vai, é a hora que o inimigo vai e aproveita, que aí ele encontra espaço, aí ele recebe de braços abertos, ok? Foi o que aconteceu justamente com a família de Ló. Então, quando Ló estava lá dentro com a família, ele já não notava mais que o erro tinha tomado de conta e estava até penetrando dentro da própria família dele, ok? E aí o que aconteceu? Os anos se passaram, Sodoma afundou na imoralidade e na violência. Então Deus enviou os anjos para avisar Ló. Avisar o quê? Ele pegou e disse: fujam por suas vidas, não olhem para trás, não parem em lugar algum da planície. Isso está bem escrito lá dentro de Gênesis 19, 17. Então, aquilo era uma ordem bem clara de que ia haver uma destruição iminente. Mas o que aconteceu com Ló? Como Ló e a família estavam ali há tempo já, então ele não sentiu aquilo como que fosse uma ordem que ia acontecer algo muito forte. Então Ló ainda hesitou, ele ainda tentou, Senhor, mas será? Não sei o quê, eu posso conviver aqui dentro, tal, tudo, digamos, né? Digamos que ele colocou, não, como a gente faz, não, eu vou ficar aqui só um pouquinho dentro de um ambiente que a gente sabe que não deveria estar dentro de um certo ambiente. Uhum. Então, aí eu tenho aquela pergunta: será que Deus ele tentou nos arrancar de alguma situação perigosa e mesmo assim nós hesitamos? O que vocês acham? Alguém quer dizer algo? Alguém quer falar alguma coisa? Em algum, Repete a em algum pergunta. momento, Repete a pergunta, por favor. Em algum momento em nossas vidas, será que nós estávamos em uma situação perigosa, uma situação que o pecado estava ali presente, que acontece? Porque nós estamos num planeta chamado Terra, onde existe a oposição em tudo, o bem e o mal, o certo e o errado. Então, não é porque a gente é membro da igreja que, não, eu só entro em local aonde eu só entro dentro do templo. Pronto. Não, não é assim. A gente está em locais que se apresentam pessoas fazendo coisa certa e pessoas fazendo coisa errada. E aí a pergunta é a seguinte: o sussurro do Espírito veio no seu ouvido e sussurrou que você deveria sair daquela situação perigosa, mas mesmo assim você hesitou e fez igual a Ló. Você tá entendendo? Aí a minha pergunta é: algum de nós já caímos nessa malha fina? Eu sim. Oxe, eu um monte de vezes. Aham. Quantas vezes eu caí nisso daí? Então Um cai monte. porque nós somos humanos. Só que o que acontece? Nós aí que nós temos que ser fortes o suficiente para que nós tenhamos força para sair e não ficar ali, não permanecer no erro. Como aquela história que diz assim, né? Errar é humano, agora permanecer no erro, aí você ficar permanente no erro ali, aí pronto, aí já passa da medida, né? Então a pessoa tem que escutar o que a voz do Espírito e ser forte e sair daquele local aonde está perigoso em qualquer termo, tá entendendo?
Não estou falando do perigo de alguém matar, mas o perigo que pode ser tão perigoso quanto matar, porque esses perigos aí, eles podem te retirar a sua eternidade ao lado de Deus, o Pai e do Filho Jesus Cristo. Porque se é uma situação que você não está de acordo, então você nem deveria estar ali, né? Isso. Você nem deveria. Isso, deveria se estar ali. você. Isso, tá certo isso. Quer falar Se alguma você... coisa, Ana? Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que, assim, e muitas vezes a gente não escuta, né? Mas porque a gente precisa estar forte, né, no evangelho, tudo para poder a gente ouvir né, ter esse sentimento ou ouvir, né, não, aqui não deveria estar aqui, ou não vou, né, como a Diva falou, né? Aham. Não vou nesse tipo de ambiente que não faz parte mais da minha vida, né? Não faz mais sentido para mim. Mas mesmo assim a gente vai. Essa história me lembra a história da história do camelo. O camelo estava no deserto, aquele vento, uma ventania. Aí ele se aproxima de uma barraca e pergunta para o dono da barraca: Ô, meu senhor, eu posso colocar pelo menos o meu narizinho dentro da sua barraca, porque o vento está soprando tanta areia que eu não estou conseguindo nem respirar. E o dono da barraca: só o nariz? Ele fala: sim, só o nariz. Aí ele deixa o camelo colocar o nariz dentro da barraca. Aí daqui a pouco o camelo: ô senhor, eu posso colocar os meus olhos dentro da sua barraca, porque eu não tô conseguindo nem piscar de tanta areia que tá, esse vento forte que está soprando nos meus olhos. Tudo bem, o nariz e os seus olhos não é problema. Daqui a pouco o camelo fala: ô senhor, eu posso colocar a minha boca dentro da sua Tenda. da sua barraca, da sua tenda, porque não estou conseguindo nem respirar direito, por causa de tanta areia na minha boca. Aí daqui a pouco vai a boca também. Aí daqui a pouco o camelo pede para colocar os ouvidos, que ele não tava, ele só estava, tinha muita areia entrando no ouvido. Tá bom. Aí daqui a cabeça inteira do camelo já estava dentro da tenda. Aí, e assim continua, com as pernas, né, dianteiras, uma perna dianteira, a outra, a perna traseira e a outra, daqui a pouco o corpo inteiro. Aí quando você vê, o camelo inteiro já entrou na tenda e chutou o dono da tenda para fora, porque o camelo era muito grande. Mas o demônio, ele é assim, é aos pouquinhos, uma coisa de cada vez que ele te pega. Isso. Você não vai mudar assim de viver em retidão e amanhã virar uma pessoa iníqua. Não é assim, é uma coisinha de cada vez. Que vem aos poucos. Isso mesmo, irmã. É. Muitíssimo obrigado pelo seu exemplo. Faz bastante sentido. Eu já tinha escutado essa história do camelo. E realmente é assim mesmo. É aos pouquinhos que ele vem colocando aos poucos. Ou, às vezes, você mesmo vai se colocando aos poucos. É que você perde a sensibilidade, né, Bezerra? Você perde a sensibilidade do espírito, isso que você está falando. Isso. Então, nós temos que escutar o sussurro do Espírito para que nós não possamos dar vazão a essas pequenas aberturas que, quando você vê, você está mergulhado num abismo profundo, onde você quer sair do abismo e aí já não pode mais. Ok? Então, o que aconteceu? Continuando a história de Ló, né? Enquanto eles fugiam, aconteceu o que todos conhecem. A esposa de Ló, ela olhou para trás e virou estátua de sal. Não foi a simples curiosidade, foi o apego. Fisicamente, ela estava saindo, mas o coração dela estava em Sodoma, porque ela estava acostumada com aquela vida de Sodoma, mesmo com os erros e tudo, e os pecados, as perversões e tudo, ela já estava acostumada. Então, aqueles hábitos errôneos de dentro da cidade de Sodoma já era parte do dia a dia da esposa de Ló. Então, na realidade, ela estava sentindo falta era já dos erros e não do que era certo, porque o que era certo ela já tinha esquecido há tempo, ok? E isso também acontece com alguns de nós. Se nós não formos fortes, nós cairemos igual a esposa de Ló, ok? Então, o que acontece? A mente carnal se apega ao que Deus já decidiu destruir, ok? A mente carnal, ela vai se apega facilmente.
o que Deus ele já decidiu destruir, ela sabe que era o que aconteceu com a mulher de Ló. Agora, a mente espiritual, ela segue em frente, confiando que o Senhor é o melhor e de que Deus está à frente de tudo. Isso é a mente espiritual. Então, a mente carnal, ela sente falta daquilo que já é destruído, considerado vai ser destruído ou já é destruído pelo Senhor. Agora, a espiritual não, ela vai com Deus, ok? Aí como isso se aplica, né, nos nossos dia a dia, né? Então, Sodoma e Gomorra já não existe no mapa, né, hoje em dia, mas existem nos hábitos, nos vícios, nas tentações modernas, como um relacionamento que Deus quer que você deixe, um vício, um comportamento, um padrão de pensamento que te afasta de Deus. E muitas vezes nós até saímos fisicamente dessas situações, mas mentalmente continuando olhando para trás, como a esposa de Ló. Então, o que a gente tem que? A gente tem que se apegar às coisas do Senhor para que essas coisas possam sair da mente da gente também. E substituir essas coisas que às vezes impregna, fica na sua mente, e substituir por coisas boas. Eu conheço uma pessoa que sempre dizia, quando vem esses pensamentos que o inimigo vai e deixa aquilo na sua mente, você canta um hino em pensamento. Se você não puder cantar em voz alta, você canta em pensamento, que os hinos são bem poderosos, ok? Os hinos da igreja. Você põe algo, então, como um hino é uma coisa bem sublime, bem fácil, tudo, e aí você mentaliza um hino do Senhor. Entendendo? Substituir, trocar algo que não serve por algo maravilhoso, ok? Que seria um hino. Ou, dependendo da situação, pega a escritura, se apega à oração ou qualquer coisa do bem, né? Aqui, o que Deus já pediu para você deixar para trás, mas que você ainda guarda no coração. Então, existem várias coisas, né? Que o Senhor já pediu da gente deixar aquilo para trás, mas que às vezes a gente ainda guarda aquilo no coração. Por exemplo, às vezes, perdoar a uma pessoa, ou você deixou de fazer algo para aquela pessoa porque justamente você não gostava dela, não tinha afinidade e tal, tudo. Então, a coisa é você fazer o bem sem olhar a quem. É você fazer algo pelo seu semelhante. Você não deve fazer nada pensando em receber algo de volta. Aí o que você fez não vai ter valor, ok? Você tem que fazer por amor. Você não tem que se importar com que se a pessoa vai valorizar aquilo ou não. O importante é que você fez a sua parte. A parte da pessoa vai pertencer a ela, ok? Um exemplo moderno foi no deserto de Atacama, no Chile. Se pudesse colocar a fotografia do Chile, dos 33 mineiros que eles ficaram presos 700 metros abaixo da terra. Você já pensou, gente? 700 metros abaixo da terra, 33 mineradores daqueles, eles ficaram presos, ok? Ali dentro, debaixo da terra. Se eles ficassem presos mentalmente no desespero, teriam perdido as forças, mas decidiram manter a mente na esperança. Oravam, cantavam, olha aí a história do cantar que eu falei, cantavam e se apoiavam entre eles, ok? Eles só sobreviveram porque, mesmo cercado pela escuridão, eles escolheram manter os olhos na luz. Olha só que coisa linda. Eles oraram, né? Mesmo estando na escuridão, ou seja, mesmo estando no meio do que era mal, eles resolveram se concentrar no Senhor. E aí eles oravam, eles cantavam e eles se apoiavam. Então, assim também deve ser conosco, né? Então, e eles escolher manter os olhos na luz. Na luz de quem? Na luz de Cristo.
E aí, com isso, o milagre aconteceu para eles. Assim também é a nossa vida espiritual. Onde você foca a sua mente, determina se você sobrevive ou se você se afunda. O que vocês acham? Exatamente, É exatamente. nossa escolha, né? Aham. E eles É a nossa sobreviveram porque escolha. a fé estava mantendo eles vivos. A Isso. esperança estava Aham. mantendo eles vivos. A força de Deus estava mantendo. Se eles não tivessem isso, já teriam morrido lá. Eles teriam morrido, porque eles estavam numa escuridão. Então, eles se apegaram com o Senhor e eles começaram a cantar, começaram a orar e eles escolheram manter os olhos dele na luz do Senhor. Por isso eles sobreviveram. E aí o Senhor os resgatou. Porque 700 metros, gente, você já imaginou 700 É metros muita abaixo coisa. da terra, como deve ser É isso? muita coisa. Eu acho esses homens as pessoas mais corajosas do mundo, porque você descer 700 metros é uma loucura. Eu, quando eu estive no Egito, aí eu fui nas pirâmides, né, lá em Giza. E quando você entra, aí tem uma portinha, e a única coisa que divide é uma corda. Nessa portinha, essa corda ela começa desde da parte de cima, onde você entra, e vai até lá embaixo, ok? Isso é fundo. Do mesmo jeito que essa pirâmide ela é uma pirâmide para cima, ela é para baixo. E aí eu entrei. E quando assim, na metade do caminho, me deu uma fobia, porque aquilo é profundo e é quente lá dentro. E você vai descendo, e a única forma de sair é o lado do outro ladinho da corda. Só que já está cheio de outros turistas voltando, que basicamente não querem nem deixar você entrar ali, porque eles já querem sair, ok? Então, e eu acho que ali não é 700 metros de fundura, ok? Assim que eu cheguei lá embaixo, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o retorno, ok? Aí, Dali de dentro. Então, agora você imagina 700 metros para baixo. Eu não sei quantos metros são ali na pirâmide, ok? Para baixo. Mas é uma coisa que eu não quero fazer mais na minha vida. É entrar dentro daquela pirâmide outra vez, ok? Então, foi uma experiência, são duas experiências que eu não quero, que eu fiz uma vez e não faço mais. Uma foi entrar dentro da pirâmide, ok? E a outra foi voar na asa delta. Não faço mais. Foi a primeira e a última vez. Nunca mais eu faço um negócio não vou daquilo, nada. ok? Então, então são coisas que, tipo assim, o Senhor avisou, não vai, que é perigoso. E eu fui. Tá vendo como é que é? Não ouviu direito, não ouviu direito. Eu fiz igual o Ló. Eu sabia que aquilo era perigoso e eu fui. E eu podia ter perdido a minha vida. Aí o exemplo foi, uma semana depois, isso lá no Rio de Janeiro, uma semana depois que eu havia ido na asa para o lado, lá aquela montanha da Pedra Bonita, do não sei o quê, do Pepino, Praia do Pepino, não sei o quê. Uma semana depois, uma moça, por coincidência, eu nem sei dizer o quê, ela pulou do mesmo local que eu. E o mais interessante, quem era ela? Membro da igreja. Olha só, membro da igreja, uma moça, membro da igreja. Ela ali, tanto você descia na asa delta, como você poderia descer naqueles que chama parapente, que parece um paraquedas, mas ele só é uma faixa assim, ok? Então você vai com outra pessoa, com o instrutor. Quando faltavam 20 metros para cair, não sei como o dela desprendeu. E ela se segurou, e o instrutor disse que segurou ela o máximo que ele podia. E já chegando na terra, o dela, na areia da praia, né? Aí disse que ele perdeu as forças e ela também perdeu as forças. E ela caiu com 20 metros de altura. E ela morreu. Foi fatal. No mesmo local que eu. Tá? Então, nunca mais eu faço aquilo. Então, existem coisas na vida da gente que a gente, se for fazer uma vez. Se ela sair com vida, não faça mais, ok? Foi o meu caso.
Então, é isso. Nós temos que sabermos fazer escolhas sábias, porque essa escolha que nós fazemos, ela pode determinar se nós sobreviveremos ou se nós afundaremos, ok? Uau, sim. Então, aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. Então, como cultivar uma mente espiritual? Alimente a mente com coisas de Deus, leitura diária das Escrituras, oração sincera, escolha por princípios de não por e não por aparência. Ó, você tem que escolher por princípio e não pela aparência, como Abraão fez. Então, Abraão escolheu princípios. Haja rápido quando Deus falar. Não hesite como Ló. Porque quando Ló foi chamado, o Senhor mandou recado pelos anjos, ele não queria sair de imediato, não. Eles basicamente foram tirados à força de lá, tá? Então ele disse que quando o Senhor falar, não fique ali, naquele local, saia. Foque no destino, não no passado. Foque no que já está predito para você, e não no passado. Então, focalizar no seu presente. Então, a promessa está adiante, não para trás, ok? Ele não contou essa história como curiosidade, né? Quando Cristo, lá em Lucas 17:32, Jesus ele disse assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que será que ele disse isso? Por que vocês acham que o Senhor pegou lá no Novo Testamento, quando ele estava caminhando a terra, ele pegou e ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. O que será que ele quis dizer com isso? Ela se apegou ao mundo, Bezerra. Uhum. Ela se apegou às coisas materiais, ela se apegou à cidade, ela se apegou ao que ela tinha lá, às suas riquezas, e eu creio que ela se apegou a tudo isso. Então o Senhor estava divertindo. Lá no tempo dele, ele estava divertindo o povo que não fizesse como a de mulher de Ló. E isso não serve só para aquele tempo de Cristo que ele estava falando, não. Serve para hoje também. A gente não deve fazer como a mulher de Ló. Ele não contou essa história por causa de como curiosidade, mas ele contou como alerta eterno. O apego ao passado pode custar o futuro eterno. Olha só, se nós nos apegarmos a essas coisas do passado, coisas que não vão nos trazer resultados positivos ao lado de Deus, o Pai e do Filho Jesus Cristo, nós temos que desprender dessas coisas e passar a voltar às coisas do Senhor. Ter o Senhor em primeiro plano e não dar vazão a essas coisas. Bezerra, Hoje, desculpa, se nós deixarmos de frequentar o templo por um bom tempo, o que acontece? A gente acaba ficando, sabe, parece que aquilo não nos afeta mais. não, a outra coisa, as coisas do tempo têm coisas repetitivas, você até esquece. Você até esquece de quando temos que passar no véu. Coisas que, se você vai lá frequentemente, você já sabe daquilo. O que responder. E quando você deixa de ir, você esquece. Ok? É tudo questão de disciplina e de constância, né, Bezerra? Uhum. Então, olha só, hoje talvez ele esteja chamando você para deixar sua própria Sodoma para trás. Talvez ele tenha dito, corra e não olhe para trás. Ok? Hoje ele está dizendo isso. Quando o chamado de Deus vier, onde estará a sua mente? Aonde vai estar a nossa mente quando realmente o chamado de Deus ele chegar? A nossa mente tem que estar focalizada nas coisas dele. Se nós não estivermos com a mente focalizada nas coisas dele, nós vamos hesitar e vamos fazer igual a Ló, que não queria sair de Sodoma. E aí, nós não sabemos se a gente vai ter a sorte de Ló, que o Senhor pegou e mandou os anjos lá e tirou eles basicamente à força. Ok? Então, o Senhor quer que nós façamos por nós mesmos.
Então, essa aula, ela realmente, ela chamou muita atenção, não só, eu digo que ela chama atenção não só para vocês, mas ela chama atenção também para mim. Todos nós temos falhas, ok? Então, nós devemos buscar substituir as nossas falhas por coisas que são do Senhor, por coisas espirituais, né? Eu gostaria de escutar algo de vocês, alguma coisa relacionada sobre essa aula. Quem quiser falar alguma coisa e tiver pergunta, e aí eu posso responder. O Espírito do Senhor, ele não luta com o homem para sempre. Se você, aos pouquinhos, que nem o camelo estava tentando entrar na tenda, se a gente, ao contrário, tentar sair da igreja aos pouquinhos, tudo bem, o Espírito Santo continua com você por tempo. Vai na igreja, não inventa desculpa, faz isso, faz aquilo, a gente fica ignorando, ignorando, ignorando. Para mim é que nem quando você entra no carro. Você entra no carro, você não coloca o cinto de segurança, está fazendo isso, fazendo aquilo, antes de sair do carro. Aí fica o carro, bip, 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 né, te avisando, coloca o cinto de segurança. Aí você faz mais uma coisinha, bip, 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 não coloca o cinto de segurança. É como o Espírito Santo, fica avisando, avisando, avisando que tem que pôr o cinto de segurança para o seu próprio bem. Aí a gente ignora, vai dirigir sem o cinto de segurança, acontece um acidente, né? A gente pode perder a vida. E o Espírito Santo também, ele não fica com a gente para sempre. Ele, por um tempo, ele fica avisando, 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 mas com o tempo ele para, ele sai. Aí ele não faz mais parte da nossa vida, uma vez que ele sai das nossas vidas, a gente é o Espírito Santo que testifica das coisas de Deus. Uma vez que a gente não tem mais o Holy Ghost, a gente acaba de acreditar, porque não tem mais o Espírito Santo para testificar do que o que a gente fazia era verdadeiro, porque o Espírito Santo já saiu de nós. Mas, né, então tem que ter muito cuidado com isso. O dia mais feliz da semana para mim é o domingo. É o dia em que eu vou à igreja. Esse é o dia mais importante de todos os dias. Eu tenho várias alegrias, várias tristezas, todo ser humano tem subidas, descidas, tem dias maravilhosos, isso e aquilo. Mas o dia mais feliz para mim, o dia mais lindo é o domingo, que eu me levanto, eu já começo a me preparar bem desde cedo. Desde cedo, eu me acordo tipo 5 da manhã, e aí eu já começo a me preparar para ir para a igreja. E é o dia melhor, o dia mais feliz da minha vida é o domingo. É quando eu estou na igreja, partilhando do sacramento entre os membros da igreja. A coisa mais feliz para mim é a família. Eu sinto os membros da igreja como uma família, como se fosse uma família entre irmãos e irmãs. Como se fosse família de sangue entre irmãos e irmãs. Às vezes, você se sente até melhor do que dentro do seu próprio lar, de irmãos e irmãs que não são membros. Não é que nós devemos rejeitar os nossos irmãos e tudo, mas às vezes você se sente melhor dentro com a família da igreja do que no próprio lar. Não deveria ser assim, mas acontece. Alguém mais quer compartilhar alguma experiência? ¿Hablar alguna cosa, Belina? Estoy escuchando todos los comentarios y me parece que cuando se habla, como lo está haciendo el hermano, de Sodoma y Gomorra, y lo podemos aplicar a la vida, o sea, no es que lo apliquemos, puede aplicarse a la vida. Como él dijo, Sodoma y Gomorra como tierras, como ciudades, ya no existen, pero quedó el pecado, quedó toda esa maldad que había. Esa fue una época terrible cuando este descendiente se fue a vivir ahí y ya no me recuerdo quién era, Seth o algo así. Y llevó a sus hijas y a su familia a vivir a esas ciudades. Entonces, las ciudades desaparecieron, pero el pecado quedó. Y eso puede pasar a cualquier persona. So, yo estoy escuchando y entendiendo la clase muy bien. Gracias. E o mundo lá fora é uma Babilônia, né? O mundo lá fora é uma Babilônia. E o Senhor não espera que a gente fique com o pé na Babilônia e o pé em Sião. Não pode ter, sabe assim, ele quer que ou escolhe um, você nem é frio
não seja nem frio, nem, sabe, não seja morno, ou seja frio, ou seja quente. Então, não fique com o pé na Babilônia e outro pé em Sião. Tem que ficar os dois pés em Sião. Exacto. Mas Aham. temos que estar preparadas com nossas lâmpadas, né? Como a Isabela colocou semana passada. Nós temos que ler as escrituras. E aqui eu achei um livro de Mórmon grandíssimo aqui, ó, que eu ganhei anos atrás. Temos que ler o livro de Mórmon, tá? É o livro dos nossos tempos, que nos ajuda a poder manter o espírito. Está falando Bezerra. Manter o espírito, manter a força, manter a visão, que nem fala a Diva, manter o foco, né, Diva? Manter nos Tem que manter o foco, focalizar. Tem Foco. que mandar o é perigoso, né? Porque é assim, eu acho, eu sou mais Olha aí, rígida. olha aí, olha aí. Eu Olha sou o livro mais de Mórmon. rígida, porque como eu morei 20 anos no Japão, eu sou assim, eu logo corto no começo, né? Inclusive na funcional lá da praia, eles montaram um grupo lá que eles saem, e como eu não fui, aí a menina me tirou do grupo. Eu dei graças a Deus. Sí. Então, é isso aí. Eu dei graças a Deus que Vamos alimentar vamos alimentar nosso espírito e vamos encher nossas lâmpadas. Com azeite. Olha aí. Eu achei muito legal essa da semana imagem. passada. Olha aí. O livro de Lindo. Mórmon vai realmente encher nossas lâmpadas. Temos que ler até o final do ano, gente. O livro de Mórmon até o final, tá? Isso vai nos ajudar. O livro de Mórmon é a pedra angular da nossa igreja, tá? Temos que alimentar através das escrituras. Obrigada, Ana. Exatamente. Alguém mais? Então, o que eu quero dizer para concluir, eu quero deixar com vocês o meu testemunho de que realmente eu sei de que essas palavras que, no caso, foram proferidas pelo o irmão Teixeira, 70, né, da primeira presidência, elas realmente são palavras inspiradas, né? O conselho de como nós termos uma mente espiritual voltada ao Senhor. Então, se nós buscarmos seguir essas diretrizes, as quais, tipo, eu mencionei aqui nessa aula de hoje, nós poderemos um dia voltar à presença do Senhor de mente aberta, livre, e dizer: Senhor, aqui eu estou, eu cumpri a minha missão, cumpri a minha batalha, e aqui estou eu perante ti. Tive erros, tive fraquezas e tive virtudes. E o Senhor, ele é justo. Então, ele conhece as nossas fraquezas. Então, ele sabe até onde nós podemos ir. Ele não colocará uma pedra para nós carregarmos, que nós não tenhamos força para carregar aquela pedra. Ok? Então, eu sei que Cristo vive, eu sei que cada dia se aproxima mais a ocasião da segunda vinda dele. Eu sei que as escrituras estão se cumprindo a cada dia. Outro dia eu estava vendo aí na internet um local que havia sido profetizado que ia jorrar água no meio daquele deserto. Ia sair uma fonte e se transformar num rio, lá no meio do deserto, não sei de onde, lá Dubai, sabe? De Dubai. Não sei onde é que foi. Eu vi, olha, a água jorrando e se transformou num rio, um local que jamais se esperava, ok? E estava predito, porque na Bíblia dizia até o local. E aconteceu. Ou seja, as escrituras, elas estão se cumprindo a cada dia que passa. Por isso que está escrito: não ficará pedra sobre pedra, não cairá uma folha no chão, um fio de cabelo da tua cabeça que não seja percebido. Ok? Então, tudo vai se cumprir. Que ele disse, né? O tempo vai passar, mas a palavra dele não vai passar. Vai ficar e vai acontecer. E as profecias irão se cumprir como elas estão se cumprindo. Qual foi outra coisa? Que um local que jamais se esperava que iria dar peixe e que iria ter água doce. Eu acho que lá perto do Mar Morto, está lá comprovado.
a água começou a ficar doce, um rio começou a entrar, acho que perto do Mar Morto, e já tem até peixe lá. E estava uma das profecias também. Está acontecendo. Então, várias coisas estão acontecendo. É como tem no hino, né? O fim se aproxima, os tempos espera. E aí continua. O fim se aproxima. E o tempo não espera. Nós temos que seguir com os olhos fitados na glória do Senhor. Eu quero deixar essas palavras e essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu espero que Amém. vocês tenham Amém. gostado e que Oh, tenha... muito obrigada. Muito Muito obrigada. Muito bonito, Bezerra. Muito bonito de verdade. Realmente, obrigada. Obrigada mesmo. E tem aqui, só para finalizar, uma mensagem rápida. Eu achei bonito, porque, já que você falou sobre espiritualidade. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que significa ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo? Os discípulos vivem de modo que as características de Cristo estejam entrelaçadas nas fibras do seu ser, como um tapete espiritual. Cada tapete começa com apenas um fio, e depois uma mágica acontece. Ao acrescentarmos outros fios, cores, contamos uma história. Os atributos do Salvador, como podemos perceber, não são um roteiro a ser seguido ou uma lista de tarefas. Eles são características entrelaçadas, adicionadas umas às outras, que se desenvolvem em nós de modo interativo. Não podemos obter uma característica de Cristo sem obter e influenciar outras também. Podemos começar a ser como Cristo ao nos esforçarmos para desenvolver atributos cristãos. Minha fé tem aumentado durante minha vida, por meio da oração, de viver o Evangelho, e vejo como isso beneficiou minha vida. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Com a fé, temos o desejo de aprender, estudar, achegar-nos a Cristo e realmente conhecê-lo melhor. À medida que uma característica se torna forte, o mesmo ocorrerá a muitas outras. Ouçam o convite de Pedro para se tornarem discípulos do Salvador. E vós também. Pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento. E ao conhecimento, temperança, e à temperança, paciência, e à paciência, piedade. Piedade, amor fraternal. E ao amor fraternal, caridade. Como podem ver, tecer um tapete espiritual de discipulado pessoal requer mais do que apenas uma linha. Se tivermos apenas um fio, demora mais para tecer. Se usarmos 1, 2, 3, 4 ou 6 fios, conseguimos tecer mais rapidamente, porque juntos eles ficam mais fortes. E também podemos misturar as cores. A constelação de características que resultam da fé em Cristo são todas necessárias para que permaneçamos fortes nesses últimos dias. Quando guardamos os mandamentos e fazemos o que nos é pedido, fazemos um lindo tapete. Isso só é possível se fizermos a escolha certa todos os dias. Testifico que todos podem ser discípulos do Salvador. O discipulado não se restringe à idade, ao gênero, à etnia ou ao chamado. Somos todos chamados para ser discípulos de nosso Salvador. Agora é o momento de nos comprometermos novamente a sermos seus discípulos com toda a diligência. Levanta-te. Toma o teu leito e anda. Ele sempre realizava milagres. Talvez não tenhamos presenciado muitos milagres em nossa vida, mas podemos ser um milagre na vida de outra pessoa. Nossa, que quadro lindo, perfeito, Lindo, né? lindo.
Eu quis mostrar esse vídeo, Bezerra, para completar com chave de ouro a sua aula. Sobre mantemos o Espírito do Senhor, é sermos discípulos, né, Bezerra? É sermos discípulos, né? Então, essa é a única maneira da gente poder se manter longe de situações perigosas. Se nós somos discípulos de Cristo, nós temos o Espírito. E aí vamos saber discernir entre o bem e o mal. E vamos saber que caminho seguir. E não ser que nem a esposa de Ló, que olhou para trás. Nós vamos olhar sempre para frente ou para cima, né? Como você É como diz, né? O passado a gente não pode mudar, mas a gente pode fazer um novo futuro. Exatamente. É. Queremos agradecer a aula do nosso irmão Bezerra, que foi uma aula realmente muito edificante. Eu sei que ele preparou com o espírito, eu sei que o tempo dele tá curto, com a questão da viagem, da sua vida, do seu trabalho, mas ele está aqui. Realmente, e pôde nos compartilhar uma aula muito bonita, Bezerra, com o seu conhecimento e com o amor que você tem pelo Evangelho.